Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro. Continuamos com os acontecimentos da vida derradeira. Paramos na semana passada na ressurreição e hoje iniciamos com outro acontecimento, que é a congregação das pessoas. Quando as pessoas vão se juntar todas, ou vão ser juntadas todas elas. E essa congregação acontece na vida mundana, uma vez, como dissemos, nos 10 sinais grandes, quando todas as pessoas serão juntadas para um lugar que será o último lugar deles. E depois da ressurreição na vida derradeira, a congregação de todas as pessoas para serem expostas e para se iniciar então a prestação de contas. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam descreveu o lugar e a maneira que vai ser. Disse sallallahu alaihi wa sallam: Allah juntará, todas as pessoas vão ser congregadas, os primeiros e os últimos, numa terra descrita pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam, branca na totalidade ou na maioria, avermelhada, um pouco avermelhada. Não existe nela um sinal sequer, nem uma placa de trânsito, nem o nome de uma rua, de um bairro, nenhum sinal existe nesse lugar. Para que as pessoas tenham certeza hoje que todas as coisas mundanas vão se acabar, todos os interesses e os sinais mundanos vão se esgotar. A única diferença nesse dia, o sinal que você pode carregar consigo, é a fé e as boas obras. No dia dessa congregação, quando todos vão se juntar, e vamos repetir que todos os comprovantes são do Alcorão Sagrado e da Sunna do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. No Alcorão Sagrado, Allah Azza wa Jal diz: e os congregaremos, juntaremos, sem se omitir nenhum deles. Todas as pessoas vão se juntar e nenhum deles vai estar omitido ou vai estar escondido em algum lugar. Diga, no outro versículo, que os primeiros e os últimos serão congregados para o encontro do dia conhecido. Os primeiros, desde Adão alaihi salam, até o último que vai nascer, será juntado, congregado, para iniciar-se a prestação de contas no dia conhecido já por todos, que esse dia vai existir. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: serão chamados e escutarão um chamado, talvez o chamado de Allah, talvez de um anjo, e todos vão ser vistos na quantidade. Todas as pessoas vão poder visualizar a todas que estão juntadas e congregadas na quantidade delas. Entre as várias características desse dia, entre as pessoas não haverá mais parentesco. Ninguém mais é parente de ninguém, ninguém mais é pai de ninguém. Nessa determinada etapa nós estamos dizendo. E quando o sopro for dado na trombeta, não existirá mais parente entre eles e não se perguntarão. Uma pessoa não vai perguntar para o pai, ou mãe, ou irmão, ou amigo. Não existe nenhum parentesco. Nessa etapa não vai ter mais nenhum parentesco. O neto do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Zainul Abidin, chorava, e quando perguntavam para ele: você é o neto do Rasul, por que choras? Ele disse: choro quando escuto que quando soar a trombeta não existirá mais parentesco entre as pessoas. Uma outra característica é quando as pessoas vão fugir ou vão largar pessoas que eram muito queridas nela na vida mundana. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado: nesse dia, toda pessoa largará o seu irmão, sua mãe, seu pai. Veja as pessoas escolhidas por Allah, os mais queridos para você, querendo que você reflita sobre o assunto. Se um dia que você vai largar essas pessoas mais queridas, porque esse dia realmente é terrível, largará o seu irmão, seu pai, sua mãe, a sua esposa e todos os seus filhos, porque cada um vai ter um motivo de preocupação que vai estar lhe preocupando nessa hora. No outro versículo, Allah Azza wa Jal cita os criminosos dizendo: desejariam os criminosos nesse dia entregar
para se livrar do castigo, os seus filhos, suas esposas, seus irmãos, a família inteira e tudo o que eles possuíssem da terra para escapar do castigo desse dia derradeiro. Uma outra característica desse dia é o silêncio absoluto. Allah Azza wa Jal diz, esse silêncio, em contrapartida, na vida mundana, todas as pessoas falam o que bem entendem e conversam o que bem entendem e falam palavras boas e palavras ruins. Nesse dia, o tormento e a tribulação é tão grande que as pessoas vão estar quietas. O silêncio, Allah diz, e as vozes se humilharam para o clemente. Todas as vozes se humilharam, quer dizer, ficaram quietas todas as pessoas. Você não escutará senão sussurros pequenos, palavras bem baixas, ou então andar das pessoas. E as fontes, os rostos, se humilharão para o clemente, Allah Azza wa Jal. Então os rostos e as vozes estarão humildes. A exposição, uma outra característica, os registros e a exposição. E todos encontrarão o que fizeram presente e registrado. Mesmo que você tenha esquecido, Allah não esqueceu. Registrou nessa sua vida mundana as pequenas e as grandes coisas. Característica desse dia, você terá tudo diante de você. E os criminosos dirão ou desejarão, se entre nós e esse mal tivesse uma distância grande. Eles não vão querer mais assumir o que fizeram na vida mundana. Uma outra característica desse dia é que as pessoas serão congregadas de acordo com as suas intenções. Os crentes junto com os crentes, os hipócritas junto com os hipócritas. Na vida mundana não saberíamos diferenciar entre uma pessoa crente talvez e um hipócrita, se realmente é crente ou está mentindo ou está com hipocrisia, fala bonito, mas o íntimo dele não conhecemos. Na vida derradeira eles serão diferenciados. Quem vai diferenciá-los? Allah Azza wa Jal. Cada um vai estar com seu par, com aquela turma que combina com ele. Característica desse dia é que o sol vai chegar muito próximo das pessoas. E não pense que as pessoas vão queimar. A situação é outra e Allah pode fazer o que bem entende. Ela vai se aproximar tanto das pessoas que eles vão começar a suar. Cada um de acordo com as suas obras. Cada um de acordo com a sua intenção. O suor de um não vai atingir o outro. Cada um no seu determinado lugar, de acordo com o que fez. Alguns, o suor vai atingi-los até os pés, outros até os joelhos, outros até a cintura, e outros vão ser envolvidos até as orelhas, ou que passe das orelhas pelo suor. Não pense que esse suor de um vai atingir o outro. Cada um está na sua situação particular. Uma característica desse dia, que todas as pessoas vão estar descalças, nuas, despidas, e sem ter feito a circuncisão. Para lembrar que nessa vida mundana você não levou nada. Você morreu e se apresentou nu, descalço e sem ter feito a circuncisão. Depois dessa etapa, inicia-se uma nova etapa. E a primeira pessoa que vai se vestir, ou vai ser vestida, vai ser Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Uma honraria para ele, por dois motivos que os sábios disseram. A primeira que, pela causa de Allah, lhe foi retirada a roupa, ele foi jogado no inferno, no fogo. E uma outra que diz, ele foi o primeiro que usou as roupas íntimas de baixo para guardar ao seu corpo. Isso é um sinal para aqueles que querem se proteger nessa vida mundana, Allah os protegerá na vida derradeira. Os castos, aqueles que se protegem e protegem o seu corpo, principalmente as mulheres, temam Allah. Se você se proteger nessa vida e proteger o seu corpo, Allah vai te proteger na vida derradeira. Se você não se importar nessa vida, você sofrerá as consequências no dia derradeiro. E saiba que nesse dia, a melhor vestimenta que você pode levar contigo é a fé e as suas boas obras. O dia dessa congregação, existe conjuntos de pessoas. Os idólatras, os kafir, Allah Azza wa Jal diz sobre eles, serão congregados, os idólatras, arrastados pelos rostos, as faces deles andavam sobre os pés, nesse dia vão estar jogados sobre os rostos, cegos, surdos e mudos. Essa numa etapa também, depois talvez eles comecem a falar algo, mas nessa etapa eles estarão surdos, cegos e mudos.
Uma outra característica daqueles que foram criminosos, Allah Azza wa Jal diz: encaminharemos os criminosos para o inferno com muita sede, sentirão uma sede insaciável. Os arrogantes e os soberbos. Quem que é o soberbo? O soberbo é toda pessoa que não aceitou a verdade, que desgostou ou odiou a verdade, e aquele que humilhou o próximo. Aquele que não gosta do salat, que é uma verdade, ele é considerado soberbo. Aquela que não gosta do hijab é considerada soberba, porque isso é a verdade. Não gostar da verdade, rejeitar a verdade, leva o título de soberbo. Todas as pessoas que não gostam do Islã, aqueles que são soberbos para com Allah, até não obedecendo Allah Azza wa Jal, esses o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, eles serão congregados como grãos de areias em forma de gente pisoteados pelas pessoas, porque Allah quis assim humilhá-los, porque mereceram a humilhação de Allah, rejeitaram toda a verdade. Os criminosos, foi citado no Alcorão Sagrado que congregaremos os criminosos nesse dia atônitos, azuis, de tão atônitos que eles estarão. Os injustos. Veja bem, existe o criminoso. O criminoso é aquele que cometeu todo tipo de crime. O injusto é aquele que foi injusto consigo mesmo, ou com alguém, ou tomou um dinheiro de alguém sem querer pagar, ou fez os tombos que quis fazer, ou injustiçou os familiares. Esse injusto, Allah Azza wa Jal diz sobre ele: e congreguem aqueles que injustiçaram e os seus pares. Aquele que foi injusto, bebendo a bebida inebriante, ele vai ser congregado junto com aquele bêbado também que bebeu a bebida inebriante. Aqueles que usufruíram da usura, do juro, aqueles que cometeram o adultério, aqueles que não podem ver uma mulher que saem correndo atrás dela. Falando claramente quantas existem nessa vida. Os jovens muçulmanos estão se perdendo porque as mulheres estão iludindo os jovens muçulmanos. Esses injustos que preferiram uma mulher e rejeitaram Allah. Esses injustos que amaram mais uma mulher do que Allah. Esses são chamados de injustos e serão congregados de acordo com Allah Azza wa Jal. Congreguem eles e os pares deles e ensinem para eles o caminho do inferno. Congreguem, juntem eles e os pares deles e ensinem que caminho eles têm que tomar e são obrigados a tomar até que cheguem no inferno. Até as feras, os animais. Allah Azza wa Jal diz: e quando as feras forem congregadas, todas as feras e os animais também serão congregados. Nós não queremos com isso amedrontar, queremos que as pessoas saibam da realidade. E agora está aqui o incentivo para aqueles que são os tementes. Veja bem como eles vão ser congregados e tratados. E o dia que congregaremos os tementes para se encontrar com o clemente em uma comitiva. Em comitiva, Allah não quer que eles se apresentem de um em um. É uma comitiva, recebe a honraria e vão se encontrar com Allah Azza wa Jal. Longe dos outros. Vai ter um conjunto de criminosos, um outro conjunto de injustos, outros de hipócritas, outros de soberbos. Os tementes não, eles vão ter uma comitiva só deles. Porque os tementes cansaram um pouco nessa vida mundana. Eles se trancaram com a fé deles para se livrar de todos os pecados. Eles não comeram haram, eles não beberam haram, eles não correram atrás das mulheres haram, eles não roubaram, eles não corromperam, eles só faziam o bem. Portanto, cansaram nessa vida mundana e recebem agora de Allah Azza wa Jal a recompensa. Chegou a hora deles serem beneficiados por Allah Azza wa Jal antes de entrar no paraíso. Isso tudo é um acontecimento antes de entrar no paraíso. Muitos deles vão estar na sombra de Allah, na sombra do clemente no dia do juízo final, na proteção de Allah Azza wa Jal. E vamos citar rapidamente quem são esses, para que a gente se esforce para sermos um, ou dois, ou três desses 7 citados pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Preste atenção e atente para que você se salve nesse dia terrível. Seja como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, 7 estarão sob a proteção e a sombra do clemente no dia do juízo final. O primeiro é um líder justo, um presidente justo, um governante justo, um prefeito justo, ou um vereador, qualquer líder de alguma coisa justo.
Ou líder de uma família justo? Aquele que proíbe os filhos de fazerem o haram, esse é justo. E aquele que não se importa, esse é injusto. O líder justo é aquele que obriga os filhos a fazerem a salat, que incentiva eles a virem na mesquita. Esse está sendo um líder justo, merece estar na proteção de Allah no dia do juízo final. Aquele que não se importa não merece a proteção, esse sim merece o castigo, porque fez perder a sua descendência. Então qualquer liderança que seja justa estará na sombra de Allah no dia do juízo final. E para os jovens, o segundo, o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, estará na sombra do clemente no dia do juízo final. Um jovem que cresceu em adoração a Allah azza wa jal, cresceu adorando Allah, cresceu procurando as mesquitas, fazendo a salat, lendo o Coran, cresceu longe dos pecados, cresceu rejeitando os pecados, cresceu rejeitando tudo que é rejeitável no Islã. Esse jovem, ele estará na sombra de Allah no dia do juízo final. Um terceiro é para todos nós, para que nós nos esforcemos, é um incentivo para todos. O terceiro que estará na sombra de Allah e proteção dele é um homem cujo coração está ligado na mesquita. Um coração dele gosta da mesquita, sempre que ele se ausenta ele quer voltar. Onde ele estiver ele quer vir nas mesquitas. Enquanto hoje muitas pessoas têm o coração mais ligado ao comércio, às lojas, ao carro, à televisão, ao futebol. O coração hoje nosso é ligado a tudo menos às mesquitas. Vimos que as pessoas não comparecem nas mesquitas um dia depois do outro. Eles conseguem ficar, ou conseguimos ficar diante da TV 4 ou 5 horas vendo um jogo de futebol. Conseguem ficar 2 horas numa academia. Conseguem ficar 8 a 10 horas no comércio. E não conseguem vir nas mesquitas 15 minutos por cada salat. Só vimos eles uma vez sequer, na sexta-feira. E o porquê disso? Um convite para todos nós. Não abandone as mesquitas, são as casas de Allah. Aquele que tem o coração ligado nas mesquitas tem a promessa do Rasul que estará protegido por Allah no dia do juízo final. O quarto é um homem que foi convidado por uma mulher a cometer a fornicação, a obscenidade. Um homem que foi convidado por uma mulher de nível social e beleza, e ele disse a ela: temo Allah. Esse foi convidado, e quantos não são convidados hoje? Quantos muçulmanos e não muçulmanos, e nós estamos falando dos muçulmanos, no ambiente que vivemos, não são convidados hoje com o olhar, com a fala, com o telefone, pelo e-mail, pela internet, pelo Twitter, por todos os lugares que todos conhecemos. Vários convites. Quem dos jovens muçulmanos lembrou que se eu disser para essa mulher: eu temo Allah, eu estarei na sombra do divino de Allah azza wa jalla no dia do juízo final? Esses são convites dos satãs. Saibam que existe o satã invisível e existe o satã entre os seres humanos. Essas pessoas que fazem esses convites são satânicos, maldosos e danosos. O quinto que estará na sombra de Allah no dia do juízo final: 2 pessoas que se encontraram e se gostaram por Allah. Se encontraram por Allah e se separaram por Allah. Se amaram por Deus. Quando se encontravam, conversavam sobre assuntos de Allah. Você fez o salat hoje? Você fez o jejum? Você fez alguma boa ação? Conversavam a respeito de religião. Compare com o que se conversa hoje. O porquê que se gosta hoje. Hoje se gosta, ou a maioria gosta, por vários interesses, menos por Allah. Se conversa de todos os assuntos, menos do assunto principal, que é a religião de Allah. Essas pessoas, Allah azza wa jalla diz sobre elas no dia do juízo final: os amigos mundanos serão inimigos no dia do juízo final, menos ou exceto os tementes, aqueles que se estenderam mutuamente a mão um para o outro. Um ajudou o outro a ir na mesquita, um ajudou o outro a fazer a salat, um ajudou o outro a fazer uma caridade, um ajudou o outro lembrando ele de uma boa ação. Não aqueles que ajudam o outro a fazer a obscenidade, ou ensinam a maldade, ou convidam para a maldade. Esses serão inimigos e serão convidados também com seus pares, e será ensinado para eles o caminho do inferno. O sexto é o homem que fez caridade e ocultou ela, fez por Allah, ocultou a caridade para que a sua mão esquerda não soubesse o que a direita deu. É um incentivo para que as pessoas façam caridade.
O sétimo é um homem isolado num canto. Ele lembrou de Allah, se emocionou e chorou. Num canto, sozinho, lembrou das graças de Allah, ou lembrou das bênçãos de Allah, ou lembrou dos seus próprios pecados e chorou, arrependido. Uma única lágrima, uma única vez, será motivo suficiente para ele estar na sombra e na proteção de Allah no dia do juízo final. Continuamos a semana que vem, inshallah, a respeito desses acontecimentos, falando das prestações de contas.